E você vai ver agora imagens exclusivas dos confrontos na Ucrânia que deixaram um morto nesta quinta-feira. Nossos enviados especiais Sérgio Uti e Louis Blair mostram a violência entre manifestantes a favor e contra o novo governo do país. De um lado, um grupo que defende o novo governo da Ucrânia e a proximidade com a União Europeia. Do outro, um grupo maior ainda que quer uma aliança com a Rússia. No meio, a polícia, cuidando de uma grande panela de pressão. Estamos em Donetsk, no leste da Ucrânia, quase na fronteira com a Rússia. Daí essa ligação forte e histórica dessa região com o país de Vladimir Putin. A exemplo do que acontece na Crimeia, muitos aqui querem a independência do novo governo ucraniano e até mesmo a anexação ao território russo. O protesto na Praça Lenin começou de forma pacífica, mas aos poucos vieram as provocações, principalmente do lado pró-Rússia. Esses manifestantes pró-Rússia estão invadindo esse espaço aqui, que não deveria ser invadido, é uma espécie de trincheira entre quem está do lado da Ucrânia e quem está do lado da Rússia. E aí o manifestante pró-Ucrânia dá o troco. E ali é confrontado por pessoas que são pró-Rússia. Estão soltando gás de pimenta agora. Mais bombas, cadeiras voam, gás. Aqui um manifestante pró-Rússia. E esse manifestante, agora há pouco eu vi ele jogando um objeto em direção aos manifestantes da Ucrânia. Dentro de um ônibus, um grupo de menos de 30 pessoas é cercado por uma multidão. O grupo que defende a Ucrânia, olha só, uma bomba aqui. E essa situação, o grupo que defende a Ucrânia está todo ali dentro daquele ônibus cercado, completamente cercado, é um grupo muito menor. E os manifestantes pró-Rússia cercaram toda essa região para tentar naturalmente agredir as pessoas que estão dentro do ônibus. Questiona esse manifestante pró-Rússia sobre a violência. É o nosso jeito, me diz ele, sem jeito. Aos poucos os feridos começam a ser retirados. As cenas de hoje mostram um país que luta por sua identidade e em Donetsk se identifica muito mais com o vizinho, a ponto de brigar por ele. E a crise na Europa. Hoje o enviado especial Sérgio Uti mostra o drama dos jogadores brasileiros que vivem na Ucrânia. Eles têm até um plano de fuga em caso de guerra. Enquanto eles treinavam, os prédios públicos de Donetsk estavam cercados por barricadas e centenas de policiais. Enquanto eles treinavam, um encontro de 11 horas entre Estados Unidos e Rússia dava em nada em Londres. Enquanto eles treinavam, milhares de pessoas em Donetsk lamentavam as cenas de extrema violência de ontem. É nesse clima que 11 brasileiros tentam seguir jogando bola. Todos são do Shakhtar Donetsk, time milionário que investiu quase 80 milhões de reais só na compra de Bernard junto ao Atlético Mineiro. A diretoria do Shakhtar Donetsk pediu aos brasileiros para que não fizessem comentários sobre a situação política do país. Mas o SBT Brasil conseguiu conversar com alguns deles, todos muito apreensivos, principalmente porque sabem que estão numa região onde muitos pensam que pode haver uma invasão do exército russo. O plano A é cumprir o contrato com o clube, mas o plano B pode ser acionado se a situação piorar. A gente manda o nome para a embaixada, caso haja alguma coisa, eles têm um plano de fuga, eles nos tiram daqui. Ou seja, você está preparado para sair, se for o caso? Claro, a gente está preparado. Eles até tentam não se deixar envolver, mas sentem cada vez mais a tensão. Dentinho, ex-Corinthians, soube há poucas horas sobre as vítimas dos violentos protestos de ontem. Você tem medo nesse momento? Tenho medo. Tenho medo não só eu, como todos os jogadores. Fica preocupado com a situação, a gente não entende o idioma, não sabe o que está acontecendo, então tem que ficar bastante atento. O time do Shakhtar não teve um bom começo de temporada e perdeu as competições internacionais que disputava. No mesmo caminho, a Ucrânia está prestes a perder parte do seu território. E agora, a crise na Europa. O Conselho de Segurança da ONU pediu que a Rússia respeite a integridade territorial da Ucrânia. Nem a China, tradicional aliada de Moscou, aprovou o referendo de amanhã, que pode dividir o país. Hoje, o enviado especial Sérgio Uti acompanhou os protestos na região de conflito.
Essas imagens mostram que Vladimir Putin não é unanimidade na Rússia. E essas outras mostram que muita gente gosta dele na Ucrânia. Em Moscou, milhares de pessoas protestaram contra a intervenção no país vizinho. Mas no território invadido está tudo preparado para o referendo de amanhã, quando a população da Crimeia deverá confirmar a anexação ao território russo, algo que Europa e Estados Unidos consideram ilegal. Nada que convença milhões de pessoas no leste da Ucrânia, que tem o russo como primeira língua e uma ligação histórica com o país de Vladimir Putin. Ontem, 2 pessoas morreram em Kharkiv, num novo confronto entre simpatizantes pró-Rússia e pró-Ucrânia. Em Donetsk, milhares de pessoas foram às ruas neste sábado, em mais um protesto acompanhado com exclusividade pelo SBT Brasil. Essa é uma clara demonstração de insatisfação com o novo governo da Ucrânia. Esses ucranianos estão gritando Rússia nesse momento. O recado que eles querem dar é de insatisfação com os Estados Unidos, insatisfação com os europeus e dizer claramente, nós preferimos a Rússia. E Putin sabe muito bem disso. A multidão seguiu para um prédio público onde o primeiro alvo foi a bandeira de um país que eles não reconhecem como deles. É muito simbólico o que eles fizeram. A bandeira da Ucrânia foi retirada desse prédio aqui, que é o prédio do Serviço de Inteligência da Ucrânia. E o que essas pessoas estão dizendo é, nós não reconhecemos vocês. Todos, olha só, com a bandeira da Rússia. Andrew me conta que é ucraniano, mas se sente russo. Essa palavra aqui em russo significa Crimeia. E o que eles estão dizendo aqui é que eles querem que aconteça aqui o mesmo que aconteceu com a Crimeia, que eles passem a fazer parte da Rússia. Yes, of course. Claro, queremos Putin, me diz Tamara. To the Russia go. O namorado, Pavlov, vai mais longe. Defende a vinda do exército de Putin para Donetsk, como aconteceu na Crimeia. O exército ucraniano agora é terrorista, me diz. Exatamente como prega o governo russo, que além de tanques, navios e aviões de combate, tem ao seu lado uma arma poderosa, o apoio de milhões de ucranianos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu hoje a Crimeia como um país independente, depois que um referendo realizado ontem decidiu que o território não deve mais fazer parte da Ucrânia. A reportagem é do enviado especial Sérgio Uti. Para a maioria dos moradores da Crimeia, o dia começou assim. Mas para muitos, apreensão era a palavra. Nós esperamos que a lei seja para todos, não apenas para os russos. Me conta Nigara. Essas pessoas atrás de mim são soldados russos e integrantes de milícias formadas e controladas por eles. Por isso, o resultado do referendo não mudou muito a rotina aqui nessa região, que já estava totalmente tomada pela Rússia. É uma situação que agrada a maior parte da população daqui, mas não é apenas a vontade dos moradores da Crimeia o que está em jogo nesse conflito. Além de ser a saída russa para o Mar Negro, o litoral da Crimeia tem grandes reservas de petróleo e gás. Riqueza que sai das mãos da Ucrânia e passa para as mãos dos russos. Alexander me conta que votou pela Rússia porque a economia da Ucrânia anda muito ruim, mas não está certo de que a vida das pessoas daqui vai melhorar. Os 96% de aprovação levantaram desconfiança sobre a autenticidade do referendo, não reconhecido pela maior parte do planeta. Hoje, Estados Unidos e União Europeia anunciaram um congelamento de bens e o veto à entrada de autoridades russas em seus países. Nada que faça a Rússia recuar com seus planos, seu exército e seus métodos, também adotados por seus simpatizantes. O fato é que muitas pessoas que têm um discurso contra a Rússia são repreendidas. É o caso desse senhor que tentou falar com a gente e foi repreendido por esse senhor aqui, que é pró-Rússia, como a gente vê aqui na camisa dele.
Ali ele está cumprimentando o pessoal, os soldados russos que estão passando ali, ó. Essa é a nova cara da Crimeia. Ucrânia para uns, Rússia para outros e palco da maior crise política do século XXI. A Rússia foi suspensa hoje do G8, que é o grupo que reúne as 8 maiores economias do mundo. Vladimir Putin assinou o documento de anexação da Crimeia ao território russo. A situação na região ficou ainda mais tensa com a morte de um soldado da Ucrânia. A reportagem do nosso enviado especial, Sérgio Uti. Putin disse que a Crimeia sempre foi russa, que o referendo foi legal e mandou um recado direto para os Estados Unidos. Eles acham que são os únicos que podem decidir o destino do mundo e que só eles estão sempre certos. Logo veio a resposta de norte-americanos e europeus. Todos ameaçaram com mais sanções e anunciaram a suspensão dos russos do G8, um grupo que reúne os países mais ricos do mundo. Na Praça Vermelha, em Moscou, uma multidão comemorou o novo território. Na Crimeia também, dono de um hotel, Igor, até abriu um champanhe. A Rússia é mais forte, não só na economia, mas no exército, me disse. Enquanto muitos comemoravam, um soldado ucraniano era morto e outro ferido dentro de um dos quartéis cercados pelos russos, um dos poucos que ainda tem a bandeira da Ucrânia. Esse aqui é um grande problema nesse momento aqui na Crimeia. Nós estamos em frente a um quartel da polícia ucraniana, tem soldados ucranianos lá dentro e aqui fora totalmente cercados pelas tropas russas. Os ucranianos têm um prazo para fazerem 2 opções. Até sexta-feira eles têm que decidir se vão aderir às tropas russas ou se vão voltar para a Ucrânia. Se não fizerem nenhuma dessas opções, podem ter um grande problema. Se a morte pode estar ligada a uma resistência à ocupação russa, o envio de tropas ucranianas hoje em direção à Crimeia foi um sinal claro de que o que está ruim pode piorar nos próximos dias. Exclusivo, nossos enviados especiais à Crimeia chegaram hoje à fronteira da região com a Ucrânia e registraram a movimentação das tropas da Rússia. Sérgio Uti. O último alvo foi a sede da Marinha Ucraniana. A invasão foi feita por milícias treinadas por militares russos. Encapuzados, eles quebraram móveis, destruíram documentos e tiraram a bandeira da Ucrânia. Enquanto o soldado ucraniano deixava humilhado o quartel invadido, tropas do país estavam em estado de alerta máximo perto da fronteira. Nós estivemos hoje na região e vimos uma intensa movimentação de soldados e veículos militares da Rússia. Vocês estão vendo aí um caminhão do exército russo, é um dos muitos que estão nessa região. Nós estamos bem próximos da fronteira da Crimeia. Ali atrás há uma base montada recentemente pelos russos. Esse é um ponto estratégico para eles, para avisar para os ucranianos ou para quem quer que seja que daqui vocês não passam. Aí a gente vê um veículo militar russo vindo em nossa direção. Nós estamos bem na fronteira da Crimeia, é um dos pontos mais vigiados pelos russos. Eles estão parando todo mundo ali para saber quem está vindo da Ucrânia para cá. Nossa aproximação é desaconselhada pelo nosso motorista, que presenciou milícias pró-Rússia confiscando equipamento de jornalistas nessa região. Nesta quarta, em Paris, a presidente argentina, Cristina Kirchner, ironizou a reprovação das grandes potências ao referendo da Crimeia. Crimeia, a escassos quilômetros. Lembrando que os mesmos países que criticam a Rússia agora apoiaram a Inglaterra, que fez um referendo das Ilhas Malvinas, terra que os argentinos querem de volta. Venceu hoje o prazo dado pela Rússia para a retirada dos soldados ucranianos da Crimeia. A Ucrânia perdeu território, mas se associou à União Europeia, ganhou um aliado de peso. Direto da Crimeia, o companheiro Sérgio Uti. Foi um dos últimos momentos da bandeira da Ucrânia na entrada do que era um quartel militar do país na Crimeia.
O ultimato para que os soldados ucranianos deixassem as bases terminou sem tiros e sem resistência em terra. Já no mar, tripulações de 5 navios se recusaram a se render aos russos. Não é só o poderio militar, há a força da opinião pública também. Em todas as bases aqui da Crimeia, os soldados russos estão cercados por assistentes. São essas pessoas com faixas vermelhas nos braços. São defensores do governo Putin e da presença da Rússia aqui nessa região. Eles estão aqui nesses lugares para ver de perto a queda dos últimos pontos de resistência dos ucranianos. Eles são encarregados da segurança, de provocar os adversários e de manter os jornalistas à distância. Jornalista. Brasília. No dia em que Vladimir Putin assinou oficialmente a anexação da Crimeia ao território russo, o novo governo da Ucrânia fechou um acordo com a União Europeia. A reaproximação com a Europa é um recado dos europeus para Putin. Você ficou com a Crimeia, mas nós vamos tomar conta da Ucrânia.